A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu sou Priscila Fernandes e vocês estão no canal da mesma Priscila Fernandes. Estou aqui mais uma vez, mais um domingo, para trazer mais uma mensagem bíblica da parte do Senhor Jesus para a tua vida. Desde já eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, porque o intuito do canal é falar de Jesus Cristo. Na mensagem anterior eu falei sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, esse grande fenômeno que em breve acontecerá. E eu falei que na próxima reflexão eu estaria falando sobre a morte e ressurreição do nosso Jesus Cristo, por amor a mim, por amor a ti. Então eu convido a você para nós meditarmos na palavra do Senhor, entendermos a palavra de Deus, esse amor incondicional, esse amor incomparável. Ninguém nunca te amou e nunca te amará como Jesus, como nosso Deus, de entregar o seu Filho unigênito para morrer por mim e por ti, mesmo sabendo que hoje teria pessoas que o ignorariam, que iam dizer que Jesus não existe, que iam preferir caminhar para o inferno do que para o céu. Mas Ele está de braços abertos para você hoje. Muda e venha para Cristo enquanto há tempo. Abra vossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, aleluias, capítulo de número 23, versículo 33 ao 37. Nós vamos aqui pulando para as partes, mais que fala sobre a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. E no final eu quero ler um relato de um médico falando como foi, um médico que entende de tudo, como foi mais ou menos tudo que o nosso Jesus sofreu. Diz assim, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, aleluias, e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e aproximando, trouxeram vinagre, dizendo, se tu és o rei dos reis, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, com letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Eu já começo a me emocionar, gente. Não tem uma vez que eu falo sobre esse acontecimento que eu não me emociono. É muito sofrimento por amor a mim. Eu não merecia. Aleluia. Vamos pular lá para o versículo 44 que diz assim. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que vinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido, desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Aleluias. Capítulo 24 agora, diz assim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levantando os aromas que havia preparado. Entraram a pedra removida do sepulcro e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexo a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, aleluias,
Entretanto, elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falavam: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por ti, que está assistindo esse vídeo. Jesus, lá em Gênesis, quando Ele criou tudo, Deus criou tudo perfeito. Você sabe do jardim do Éden, a qual, aleluias, Adão e Eva foram colocados no paraíso, num lugar lindo, maravilhoso. Mas a serpente apareceu e a mulher deu ouvido. E depois o homem deu ouvido à mulher. E aconteceu o que vocês sabem que aconteceu. E era para tudo ser perfeito. Mas o homem destruiu com as próprias mãos. Por isso das coisas cruéis que acontecem hoje. Então, a partir desse momento, a humanidade ficou destituída da graça de Deus. Estavam perdidas, estavam condenadas ao inferno. Mas Jesus, nosso Deus, nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçarmos. Ele falou: eu vou enviar o meu filho, vai lá, filho, e morre por esta humanidade. Jesus nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a ti. E hoje o que o ser humano tem feito? Jogado o sacrifício de Jesus na lata do lixo. Quando prefere beber, se prostituir, adulterar, mentir, ver pornografia, ir para festas, do que viver uma vida santa, uma vida de retidão perante o Senhor. Todas essas pessoas, todas essas práticas estão nos separando do amor do Senhor. Jesus pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Aleluias. Eram os meus calopsitas aqui atrapalhando. Então, eu estava vendo um vídeo de um cristão entrevistando umas pessoas na rua. E ele entrevistou uma mulher que se dizia cristã, estava indo para o carnaval. Carnaval é a festa da carne. Quem é de Deus de verdade jamais irá ao carnaval, tá? Porque lá só tem o que não presta. E ele falou assim: você se considera o quê? Cristã. Se eu te pedisse hoje para não ir a esta festa da carne e sentar comigo ali para ler a Bíblia e depois orarmos, você queria? Não. Eu vou para o carnaval. As pessoas querem morar no céu, vivendo uma vida desgraçada, medíocre. Não irá, irmãos. Para ir para o céu, tem que viver uma vida de renúncia, uma vida de santidade, matar o eu todos os dias, matar essa carne todos os dias mesmo. Jesus, ele já pagou o alto preço pela minha e pela tua vida. A salvação está gratuita e o preço foi o sangue de Jesus na cruz. Aqui a Bíblia está falando como Jesus sofreu. Ele foi zombado, humilhado, apanhou por amor a mim e a ti. Aqueles pregos aqui rasgando tudo. Quanta dor, quanta humilhação. Porque ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele sofria as nossas dores. Tudo que nós sentimos, Jesus sentiu. A única diferença é que Jesus nunca pecou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi humilhado. Se tu és o Filho de Deus, sai aí da cruz. E como a gente leu aqui sobre a morte de Jesus,
No momento de grande agonia, de grande sofrimento, ele ainda diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Hoje, se alguém pisa no nosso pé, a gente já quer pegar a pessoa e dar umas pancadas. E no momento de tanto sofrimento, um justo, ele não merecia isso. Ele levou os nossos pecados sobre ele, a nossa podridão. Ele se fez maldito, porque a Bíblia diz que é maldito todos aqueles que foram pendurados numa cruz. Jesus, o lindo, justo, maravilhoso, se fez maldito por ti. E você prefere viver a vida do mundo, você prefere servir a Satanás. Acorda, igreja. Acorda, homens. Acorda, mulheres. Acorda, um adolescente. Aleluias. Acorda, igreja. Agora nós vamos ler aqui o capítulo 24 de Lucas. Aliás, a gente já leu, né? Depois de tudo isso, Jesus morreu e foi sepultado. E após 3 dias, as mulheres foram até o sepulcro para fazer a limpeza do local. E apareceram anjos que falaram: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele falou para vocês que ao 3º dia, aleluias, ia ressuscitar. E ele ressuscitou. E o nosso Jesus, hoje, ele não está numas bolinhas de terço, não está numa cruz, como tem várias igrejas que está lá aquele rosto triste, amargurado. Não. O meu Jesus, o Jesus que eu sirvo, ele vive eternamente. E em breve virá buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero ler para você um relato de um médico que estudou, né, sobre a morte de Jesus. Olha o que ele diz. Jesus entrando no Getsemane, escreve o evangelista Lucas. Essa passagem que eu li também é do Lucas, né? Lucas, que era o doutor da época. Orava mais intensamente. E acontecia que descia um suor como gotas de sangue que caía até o chão. O único evangelista que se refere ao fato é o médico, Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suor, sangue ou hematiprose é um fenômeno raríssimo. Produz-se em condições excepcionais. E para provocá-lo, é preciso uma prostração física, acompanhada por um choque moral violento, causado por emoção profunda ou por grande medo. O pavor, o suor, a angústia terrível por sentir-se carregado de todos os pecados dos homens, deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz a ruptura das veias capilares que estão abaixadas nas glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se recolhe sobre a pele, depois escorre pelo corpo todo até o chão. Conhecemos a farsa do processo montado pelo Sinédrio hebreu, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilato cede e ordena a flagelação de Jesus. Aleluias. Deixa eu tirar o mestre daqui de novo. Aleluias. Os soldados despojavam Jesus e o amarraram pelos pulsos a uma coluna do átrio. A flagelação efetua-se com fitas de couro múltiplas, sobre os quais são fixadas 2 bolinhas de chumbo.
de ossinhos. Oh, Jesus. Vocês estão prestando atenção? Naqueles chicotes, ele amarrava aquele chumbinho, aço, ferro, ossos, para perfurar. Jesus. Não era simples uma chicotada como você dá no menino rebelde, não. Era rasgando o corpo de Jesus. Isso era para ser em mim, era para ser em ti. Pois ele fez isso para que a gente não fosse para o inferno. E hoje você está indo para lá. Você não está valorizando o sacrifício de Jesus. Perdão. Mas não tem como falar desse sofrimento por mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Não existe um amor desse. Não existe. Não existe. Nem de uma mãe pelo filho. Nem de uma mãe pelo filho. Continuando. Os sinais do sudário de Turim são inúmeros. A maior parte da chicotada é nos ombros, na coluna, na região lombar e também no peito. Os carrascos devem ter sido 2, um para cada lado de igual envergadura. Golpearam e açoitaram a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor, de sangue. A pele dilacerada se racha-se, o sangue esguicha. Em cada golpe, Jesus pula em um sobressalto de dor. Aleluia, obrigada, Jesus. Eu não mereci. Eu não mereci. É muito sofrimento. Oh, aleluia. As forças diminuem, o suor frio banha-lhe a fronte, a cabeça roda, em vestígio de náusea, arrepios que lhe correm na coluna. Se não estivesse amarrado pelos pulsos a uma grande altura, acabaria em uma poça de sangue. Depois a zombaria da coroação, com espinhos compridos, mais duro do que os acácia. Os carrascos teceram uma espécie de capacete e colocaram em sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo e o fazem sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Pelo sudário revela-se um forte golpe de pau, dando obliquamente. Deixou na face direita de Jesus uma chaga horrível. O nariz está deformado por uma fratura na parte cartilaginosa. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem despedaçado, a multidão enfurecida o entrega para a crucificação. Isso tudo foi antes da crucificação, para você ver o tamanho do sofrimento de Jesus. Carrega sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Depois de todo essa dor, esse sofrimento, que pesa uns 50 quilos. O pau vertical já está plantado no Calvário. Jesus caminhava aos pés descalço em uma estrada cheia de pedras. E nós não queremos ir à igreja porque está chovendo. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia dessa comunidade. Os soldados o açoitam com cordas. O
percurso, por sorte, não é muito comprido, cerca de 600 metros. Jesus, com dificuldade, arrasta um pé após o outro. Muitas vezes cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai no chão, a trave foge-se e esfola-lhe o dorso. No Calvário começa a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada às feridas, e tirá-la é atroz. Um curativo, quando está ferido, que vai tirar não é uma dor. Você nunca tiraram a gaze do curativo de uma grande ferida contusa? Vocês mesmos não sofreram esta prova que pede às vezes anestesia? Pode então ter consciência do que se trata. Cada linho do tecido adere à carne viva. Ao tirar a túnica, as terminações nervosas descobertas pelas chagas laceram-se. Os carrascos tiram a túnica com força violenta. Como é que aquela dor atroz não provoca uma síncope? O sangue recomeça a escorrer. Jesus é estendido de costa. As suas chagas encostam-se de pó e de brita. Estende-se sobre o braço horizontal da cruz. Os carrascos tomam as medidas, um pouco de goma nas madeiras para facilitar a penetração dos pregos. Horrível. Suplício. O carrasco pega um prego comprido, pontudo e quadrado e apoia no pulso de Jesus com um golpe firme de martelo cravo e o bate firmemente na madeira. Jesus deve ter contraído o rosto espantosamente. Que amor é esse? O sofrimento, meu Deus. No mesmo instante, o seu polegar, com violento movimento, pôs-se em oposição. Na palma das mãos, o nervo mediano é puxado. Pode-se imaginar o que Jesus deve ter experimentado. Uma dor horrível, agudíssima, que difundiu-se nos dedos, repuxou com língua de fogo no ombro, fulgurou-se o cérebro, e a dor mais insuportável que um homem possa experimentar, aquela dada pela ferida de grandes centros nervosos, normalmente provocado uma síncope que faz perder a consciência. Em Jesus não. Se ao menos o nervo tivesse sido cortado completamente, ao invés de cortar-se muitas vezes experimentalmente, o nervo foi destruído só em parte. A lesão do centro nervoso fica em contato com o prego quando o corpo estiver suspenso na cruz. O nervo se estenderá fortemente, como uma corda de violino tensa. A cada sacudida e cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes. O suplício que durará as 3 horas. O carrasco e seu ajudante seguram os exterminantes da trave. Levantam Jesus, colocam primeiramente sentado e depois de pé, depois fazendo caminhar para trás, põe em cima do pau vertical, depois rapidamente encaixa o braço horizontal da cruz em cima do pau vertical. Os ombros da vítima se entregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas da grande coroa de espinho dilaceram o crânio. A pobre cabeça de Jesus está inclinada para a frente, pois a espessura do capacete de espinho lhe impede de encostar-se à madeira. Cada vez o mártir levanta a cabeça. Recomeçam as ficadas agudíssimas.
pregaram-lhe os pés. É meio-dia, Jesus tem sede, não bebeu nada. Desde a tarde precedente, a sua feição é tensa. O rosto é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a perder. A garganta seca lhe arde em sede, mas ele não pode deglutir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta da lança uma esponja de uma bebida ácida. Aleluia. Usado entre os militares, isso é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai acentuando-se. Os deltoides e os bíceps estão tensos e levantados, dedos encurvam-se. Um ferido atingido pelo tétano é o que os médicos chamam de tetania, quando os caibras se generaliza. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Depois, os do pescoço e os respiratórios. A respiração fica pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com um áspide dos pulmões, tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, o seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois empalidece, é violento, purpurino e enfim é cianótico. Jesus, atacado por asfixia, sufoca. Os pulmões inchados de ar e não pode mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora dos órbitos. Que dores atrozes deve ter martelado seu crânio. Mas o que acontece devagar com esforço sobre-humano? Jesus achou um ponto de apoio sobre os pregos dos pés, fazendo força. Com pequenos golpes, levanta-se, aliviando a tensão dos braços. Oh, meu Deus. Eu não merecia. Aleluia, aleluia, aleluia. Os músculos do tórax distendem-se, a respiração se torna mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam, o rosto retorna à palidez primitiva. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, oh, aleluia, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois de um instante, o corpo recomeça a se afrouxar e recomeça a asfixia. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. A cada vez que falar, deve levantar-se segurando-se em pé por um dos pregos inimagináveis. Daí a pouco serão 3 da tarde. Jesus está sempre lutando, de vez em quando se levanta para respirar. E a asfixia periódica que o está estrangulando. Uma ruptura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, as vibrações dos nervos medianos, lhes arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? A mãe de Jesus estava aos pés da cruz. Podem imaginar o sofrimento daquela mulher? Jesus grita: está consumado. Depois, em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Tudo
isso. Foi por amor a mim, foi por amor a ti. Cria vergonha na cara e valoriza o sacrifício de Jesus. Não joga isso no lixo. Ele te ama, ele te chama. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Perdão aí, mas eu não consigo. Enquanto eu leio, eu estou imaginando a cena. Que horrível. Ele não merecia. Ele não merecia. Mas por amor a nós fez isso. E você troca Jesus por qualquer coisa, né? Vamos criar vergonha na nossa cara. Jesus te ama. Até a próxima oportunidade.